Meus amados irmãos, um bom dia. Recebam todos a paz do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pastor Marcos, que nos antecede, e vamos dar continuidade ao livro de Salmo. No Salmo 42, o salmista Davi nos revela o seu profundo anseio pela presença de Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ao longo dos séculos, milhares de homens e mulheres de Deus repetiram o Salmo 42 em oração, tornando-o um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. O salmista tem um profundo diálogo com sua própria alma. Ela está perturbada e abatida. Daí ele questiona: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A fé consola a razão. Ele não vê razão na dor de sua própria alma. Ele a estimula a confiar em Deus, porque a sua intimidade com Deus lhe garante que Deus agirá. Quando estamos passando por momentos difíceis, não é incomum que aquele que nos observa pergunte: onde está o seu Deus? Eles nos afrontam, porque para eles a nossa fé parece ser sem fundamento. Contudo, o salmista não cede à provocação. Ele clama ao Senhor Deus que lhe conceda graça e continue esforçando a sua alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ou seja, a esperança dele é que quando tudo acabar, haverá louvores a Deus em seus lábios. No Salmo 42, do verso 1 ao 4, nós vemos como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça entre a multidão que festejava. Do verso 5 ao 7, nós temos a alma perturbada. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, as alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Do verso 8 ao 11, onde está o seu Deus? Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao meu Deus, que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que esquecesses de mim? Por que devo sair vaguejando e prateando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O Salmo 43 é um complemento do Salmo 42. Os dois abordam praticamente o mesmo tema: socorro para a alma angustiada. Nestes dois salmos, somos convidados a esperar em Deus, com a expectativa de que dias melhores virão. A mensagem do Salmo 43 continua com o pedido agoniado do salmista, que suplica a Deus que lhe ajude em meio às opressões dos ímpios. Vemos uma alma ansiosa pela presença de Deus, querendo Ele por perto para sempre. Este anseio se cumpre em Jesus. João 17:3. O Filho de Deus nos dá a revelação perfeita de quem é o Pai e cria um relacionamento constante entre a nossa alma e Deus. Isso
através da presença permanente do Espírito Santo na vida dos crentes. Em Cristo, temos profunda intimidade com Deus, somos satisfeitos nele. A sensação de desamparo e abandono não deve nos dominar, porque o Senhor está por perto. A esperança final do salmista é a de que haverá redenção para a sua alma. Ele conversa com a sua alma e lhe pergunta qual o motivo do seu sofrimento. Ele encerra declarando profeticamente para si mesmo que confie que os seus lábios Deus ainda ouvirá louvores. O seu Salvador agirá e o livrará da aflição. Podemos ter a mesma segurança, não precisamos nos desesperar. Se a nossa casa está fundamentada sobre a rocha, as tempestades virão, os ventos soprarão, mas continuaremos de pé. O Salmo 43 e o amparo de Deus. A oração do salmista é baseada na confiança de que Deus era sua segurança. Salmo 43, 2. No entanto, visto que Deus era de fato sua fortaleza, ele estava preocupado com a sua aflição, porque sua sensação era de que Deus o havia rejeitado. A vingança de seus inimigos, provocando-o, viria pelo fato de o salmista ser levado em segurança a Jerusalém para adorar. Então, ele orou para que a luz de Deus e a verdade o guiasse para a habitação de Deus, a montanha sagrada. Isso se refere a Jerusalém, onde o tabernáculo de Davi e mais tarde o templo de Salomão foram erguidos. Luz representava o entendimento e a vida, e a verdade representava a fiel palavra de Deus, pela qual o escritor de Salmos encontraria orientação. Ele esperou as manifestações de Deus por direção. No Salmo 44, o salmista aparentemente retrata uma visão profética dos dias de sofrimento da igreja. É possível chegar a esta conclusão porque ele suplica a Deus que opere os milagres do passado e livre o seu povo do sofrimento. Sofrimento este que, ao que tudo indica, não é decorrência de desobediência ou idolatria, mas sim por causa da justiça. O apóstolo Paulo faz referência a um dos seus versos dos Salmos 44 em Romanos 8,36. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ele prossegue, questionando o fato de Deus não agir no passado. Suas palavras nos mostram que aparentemente Deus está dormindo, e sua intenção é acordá-lo para o sofrimento implacável. Quando observamos esta oração, podemos com certeza traçar um paralelo com os terríveis dias perseguidos e vividos pela igreja nos primeiros séculos. A despeito de todo o poder de Deus, ele não livrou a todos. Dada todas essas características, não é exagero pensar que este salmo se aplica aos dias da igreja. Salmo 44, do verso 1 ao 3, feitos da antiguidade. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os seus feitos que realizaste no tempo deles. Nos dias da antiguidade, com a tua própria mão, expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinastes povos e fizestes prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do amor para com eles. Do verso 4 ao 8, decretas vitórias para Jacó. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo, pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome, pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória. Mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Em Deus nós gloriamos o tempo todo, louvaremos o teu nome para sempre. Do verso 9 ao 16, o que aconteceu? Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste.
já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelha, e nos dispersastes entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha nos nossos vizinhos, objetos de zombaria e menosprezo que nos rodeiam. Fizeste de nós provérbios entre as nações. Os povos maneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que nos buscam vingança. Do verso 17 ao 26, desperta, Senhor. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagastes e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobristes. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor. Por que dormes? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre. Por que esconde o teu rosto e esquece os nossos sofrimentos e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Glória a Deus. No Salmo 45, o salmista provavelmente descreve a figura profética do Messias. Isso toma ainda mais força quando encontramos parte desse salmo em Hebreus 1. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cedro de justiça é o cedro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre todos os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. O Senhor Jesus Cristo é um Rei eterno, cheio de glória, majestade e justiça. Seu trono dura para sempre. Ninguém o destituirá. Jesus Cristo é o Rei da glória. O Salmo 45 é um salmo real que celebra o casamento do Todo-Poderoso Rei. O salmo começa com um elogio generoso ao noivo real por todo o seu esplendor, majestade e justiça. Isso é seguido por um relatório de conselho dado à noiva antes que ela fosse levada ao palácio do rei em toda a sua glória. Então o salmista predisse a lembrança universal e eterna do nome do rei por meio de sua descendência. O salmo tem uma descrição extensa e uma introdução extensa sobre sua natureza. A música é ajustada na melodia dos lírios e é chamada canção de casamento. A figura profética aqui é o casamento do Senhor Jesus com a igreja. Visto que o rei era um homem valente, o compositor o convocou para demonstrar seu valor, cavalgando para defender a verdade, a humildade e a justiça. Salmo 45, do 3 ao 5. Porque o rei era justo, ele prosperou, à medida que as nações caíssem diante dele. Suas vitórias seriam magníficas. O rei foi justo em sua administração. E uma surpreendente extravagância de linguagem. O salmista se dirigiu ao rei como Deus, Elohim, Salmo 45, 6 e 7. Como representante de Deus, este rei teria um trono eterno, um reinado justo, um cedro de justiça, porque ele amava a justiça e odiava a maldade. Deus o abençoou abundantemente a alegria. No Salmos 46, o salmista nos apresenta uma oração para os momentos de maiores adversidades da nossa vida. Ele está seguro, não importa o que aconteça. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.
Não importa o que aconteça, qual o tamanho da adversidade, Deus é um refúgio eterno, inabalável. Ele está sempre por perto. Por mais que tudo ao redor esteja saindo do lugar, inconstante ou em um lugar falso, ainda que a calamidade e a tristeza cerquem a todos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Deus está com o seu povo no meio da guerra da vida, no caos. Enquanto todos fogem e vão embora, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. No Salmo 46, do verso 1 ao 5, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra e os montes afundem no coração do mar, ainda que se estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Do verso 6 ao 11, Deus está conosco. Nações se agitam, reinos se abalam, e ergue a voz, e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras e até aos confins da guerra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos de fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Salmo 47 nos apresenta um rei que governará sobre todas as nações da terra. Este é um salmo profético de Corá, pois faz referência ao Messias, governando sobre todo Israel e os gentios de todo o mundo. Ele começa convidando todas as pessoas, não importante sua nacionalidade, a louvar a Deus e reconhecer sua soberania. Ou seja, esta é também uma mensagem evangelística. O governo de Deus será em breve estabelecido em toda a terra. Jesus está voltando. E antes que muitos de nós percebam isto, irá acontecer. É fato que há muita maldade, ódio, rancor, desigualdade e injustiça assolando a humanidade. Mas a mensagem do Salmo 47 é muito clara. Deus é um rei eterno e seu domínio em breve se estabelecerá. Seremos regidos por sua palavra e o Espírito Santo encherá toda a terra. A profecia deste salmo é provavelmente uma referência ao milênio, quando Cristo virá e governará sobre todos, antes que venha o fim das eras, como conhecemos. Do verso 1 ao 4, adoração com alegria. Batam palmas, vocês todos os povos, aclame a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo dos nossos pés e escolheu para nós a herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Do verso 5 ao 8, ofereçam música a Deus. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor, em meio ao som de trombetas, ofereçam música a Deus. Cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei. Cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado no seu trono. No verso 9, governantes pertencem a Deus. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. No Salmo 48, o salmista exalta ao Senhor Deus por causa dos seus grandes feitos. Deus age, e isto é claro no nosso dia a dia.
Muitos inimigos tentaram destruir Jerusalém, a cidade santa, com o objetivo de extinguir a figura de superioridade do Senhor. Mas eles falharam. Mesmo quando a cidade foi destruída, os feitos de Deus na reconstrução atestaram o cuidado do Senhor com o seu povo. O salmista conclui dizendo que para que isso tenha efeito em nossas vidas, é preciso parar e refletir. Por isso ele diz: no teu templo, ó Deus, meditamos teu amor leal. As pessoas desprezam o templo, a casa de Deus, mas é lá que o nome e os mandamentos do Senhor são ensinados. Do verso 1 ao 3, grande é o Senhor, e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Com as alturas de Zafão, é o monte Sião, a cidade do grande rei. Do verso 4 ao 8, o pavor os dominou. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou. Contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvidos, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. Do verso 9 ao 14, meditamos no templo. No teu templo, ó Deus, meditamos no teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra. A cidade de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorrem Sião, contornando-a. Contem as suas torres. Observem bem as muralhas. Examine as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Glória a Deus.